Boa noite, internauta, você que nos acompanha ao vivo, diretamente aqui dos estúdios do PT na Câmara em Brasília. Nós estamos recebendo neste momento o deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia, que vai conversar conosco hoje sobre um tema muito importante. O programa Minha Casa Minha Vida, que no dia 25 completou 10 anos. Deputado Zé Neto, boa noite, bem-vindo aqui novamente ao estúdio PT na Câmara. É um prazer receber o senhor aqui conosco. Prazer é meu, Carlos e toda a equipe. Um abraço grande aí, satisfação imensa estar falando para todo o Brasil, muito especialmente para minha Bahia. Minha filha de Santana estava agora no estúdio, minha mulher acabou de ligar. Volta hoje, volta amanhã, que dia você volta? Depois de quinta, meio-dia que a gente pensa em voltar. Então fica meu abraço aí para minha cidade, que é Feira de Santana, para nosso estado lá, que é a Bahia, mas para todo o Brasil. E já vamos pedindo para você que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado Zé Neto, para que você curta, comente e compartilhe esta publicação, porque o tema aqui hoje é habitação. Deputado Zé Neto, provavelmente não, certamente o senhor acompanhou o nascimento do programa Minha Casa Minha Vida, criado pelo nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2009, né? O que vem à mente nesse momento? Eu, inclusive, fui um dos que estava presente na articulação, porque quando o Lula ganhou a eleição, em 2002, eu era advogado, sou advogado, na verdade. Sim. Estou político, mas continuo advogado e é a minha profissão. Eu era um dos advogados do Nordeste que mais tinha ações na época, contra a Caixa Econômica nessa área de habitação. Inclusive, na Bahia, o nosso escritório era inovador nesse processo de enfrentamento. Eu cheguei a ter mais de 10 mil pessoas ajuizadas brigando na justiça por redução de prestações. Em feira, chegamos a ter na nossa cidade 19 mil pessoas sem pagar, uma espécie de pagamento zero, para na justiça resolver, como de fato acabou sendo resolvido, principalmente depois do Lula. E daí em diante eu fui convocado para uma tarefa de ajudar um grupo de trabalho a construir uma alternativa, que desagou no Minha Casa Minha Vida. Então, Feira de Santana, inclusive, passou, como era uma cidade que tinha era uma coisa muito efusiva esse tema lá em Feira passou a ser uma espécie de cidade piloto. Tanto Minha Casa Minha Vida, como o PAH, que era um outro sistema antes do Minha Casa Minha Vida, como tínhamos lá eles fizeram uma espécie de consórcio também, habitação. Tudo isso foi sendo laboratorial para chegar no Minha Casa Minha Vida, que foi o melhor modelo. Hoje nós temos em Feira entregues e em construção em torno de 48 mil unidades. Pouco mais, talvez, essa altura. Só em Feira de Santana. Só em Feira de Santana. O investimento em Feira de Santana chegou a mais de 3,2 bilhões. 3,2 bilhões. Isso fomentou a economia em todos os aspectos. Sim. Nossa engenharia hoje, em nossa cidade e região, ela hoje é ponta. Quando começamos no Minha Casa Minha Vida, nós tínhamos lá 2 empresas de engenharia que se destacavam. Hoje são diversas. Inclusive a melhor do Brasil em termos de construção é lá de Feira, que é lá do Toninho, Seprenge, e a gente tem hoje muito que se orgulhar desse sistema, ou desse programa, porque esse programa, além de atender os interesses econômicos da cidade, deu um pool de desenvolvimento no mercado imobiliário, na construção de novos bairros, porque a gente às vezes pensa que Minha Casa Minha Vida está restrito ao baixa renda, que até 2 salários mínimos, 1 salário e meio, mas não, tem a faixa 2 que entra com um subsídio. Lá na nossa cidade, dessas 48 aí, umas 26 mil são para as pessoas mais carentes, as demais foram para classe média. Tem Minha Casa Minha Vida que tem piscina, um subsídio. Sim. E vários bairros na cidade, inclusive bairros hoje de classe média alta, tem lá muita coisa construída no Minha Casa Minha Vida, que foram responsáveis pela ocupação de espaços que geraram bairros nobres. Então, dos mais carentes aos mais nobres, todos se beneficiaram com Minha Casa Minha Vida.
que ajudou uma parte significativa do problema de habitação do país. Estou dando exemplo de Feira, mas isso foi na Bahia inteira. Brasil e todo. Hoje, né, você tem, são 5 milhões e 600 mil unidades. Né? Já foram entregues 4 milhões. Isso. E hoje nós fizemos 10 anos de Minha Casa Minha Vida, agora na última segunda-feira, dia 25. E é preciso comemorar esse marco, mas é preciso também nós temos todo o cuidado do mundo, porque é um processo de definhamento muito grande que está sofrendo o Minha Casa Minha Vida. Eles até aqui do governo atual, disseram que vão apresentar um outro formato e tal, mas é preocupante. Inclusive, eu sou membro da Comissão de Direitos Econômicos, né? E lá a gente já viu o tamanho do problema, porque atinge hoje, de um lado, o déficit de habitação, os movimentos populares estão reclamando aqui na casa que falta casa. Lá na nossa cidade, inclusive, tem experiências maravilhosas de Minha Casa Minha Vida com movimentos populares, com associações, que para mim é o melhor caminho, mas vamos tratar aqui da emergência, que é importante lembrar isso. Então, dos movimentos populares aos pequenos construtores, aos grandes construtores, todos estão hoje muito atônitos, porque há uma perspectiva, infelizmente, de que o Minha Casa Minha Vida não prossiga. O corte é muito drástico. Muito drástico. Só para você entender, agora no começo do ano já foi... antigamente você tinha em torno de 50% a 51% de casas por faixa 1. Caiu para 21%. O dado é esse. E daí agora a expectativa é que reduzir mais ainda, que é onde tem uma lucratividade maior. E que onde também tem um efeito mais importante do ponto de vista social. E aí eu acho que a gente está vivendo um momento difícil. O custo de uma família para você transformar a vida dela, se você não bota de uma casa num conjunto arrumado, tranquilo, se você deixar para uma favela, se você deixar para uma situação de risco, uma situação de total abandono, é muito mais caro você cuidar de dar a essa família a dignidade que ela merece. Com Minha Casa Minha Vida, o custo reduz, melhora a condição das cidades, e financeiramente é importante porque aquece um dos setores que mais gera emprego e renda no país, que é a construção civil, que, aliás, tem situações de empresas que estão há 120 dias sem receber nada da Caixa Econômica. Tem empresas que estão reclamando, que estão com contratos de pessoa jurídica para serem assinados já há mais de 90 dias, que também não estão assinando. E isso é um fato em todo o Brasil. Prometeram pagar há 2 semanas atrás, até agora não se efetivou, e já tem casos, por exemplo, no Ceará, de empresas grandes. Uma das empresas do Ceará, não quero aqui estar colocando nomes, mas já vai demitir 1.000 pessoas, a expectativa é que demita mais. Na construtora. Na construtora. Então isso afeta quem? Afeta o grande e o pequeno, porque a geração de emprego e renda afeta a cidade, afeta... Então é muito preocupante a situação do Minha Casa Minha Vida, que ao mesmo tempo que a gente tem que comemorar, porque não é nada, nós são 5 milhões, mais de 5 milhões e meio, 5 milhões e 600 e poucas mil, mais de 4 milhões já entregues. Isso é um número extraordinário, e a gente lembrar aqui que foi o presidente Lula que teve essa audácia, essa coragem, junto com o Dilma, que no primeiro governo também entregou muito, deixou alguma coisa já pronta no segundo governo, aquele governo tumultuado, né? Então a gente tem muito que comemorar, mas também agora temos muito que lutar para que o Minha Casa Minha Vida não dê fim. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia, conversando sobre habitação, especialmente o programa Minha Casa Minha Vida, que completou 10 anos agora no dia 25 de março, na última segunda-feira. Esse programa, como disse o deputado Zé Neto, foi criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está injustamente preso em Curitiba. Deputado, o senhor comentou agora há pouco aqui que está muito preocupado com o corte de recursos do programa Minha Casa Minha Vida. A Central Nacional dos Movimentos Populares, todas as entidades ligadas... Estive lá, participei da reunião com eles. Participou da reunião com a Central, né? Participei. Eles reclamam justamente que a faixa 1, que é a que mais precisa, porque o déficit habitacional no Brasil, né, deputado, ainda é altíssimo. Acredita-se em mais de 7 milhões de unidades. 7 milhões de unidades, ou seja, de brasileiros que não têm casa própria. Exatamente. Né? Então, o que eu estava observando aqui, inclusive, deputado, lendo nos números, né? De 2009 a dezembro de 2018,
A média anual de investimento no Minha Casa Minha Vida, Exatamente. 40 Foi mais de 42 bilhões, em torno de 43 bilhões, exatamente. Que isso é uma injeção direta na economia. Sim. Que, inclusive, eu pergunto onde é que está o Pacto Federativo tão prometido, que o primeiro discurso, na noite da vitória deles, da derrota do povo brasileiro, foi o quê? Vamos fazer menos Brasília, mais Brasil, vamos botar dinheiro na mão dos municípios, na mão dos estados, e aí você vê uma tragédia dessa com Minha Casa Minha Vida, tudo atrasado, tudo sem assinar, definhando. Do outro lado você vê a Previdência dizendo que vão tirar quase 900 bilhões do regime geral, e isso é a economia que... Isso estou dizendo do regime geral, porque vão tirar também do outro. Dos 1 trilhão e 100 bilhões, 100 e poucos bilhões, é quase 80%, mais de 80% eles vão tirar do regime geral. Da poupança pública. Num estado onde 7 a cada 10 municípios tem mais receita de Previdência do que receita de FPM. O que é FPM? Fundo de Participação dos Municípios. É o dinheiro que chega para os municípios para manter as contas dos municípios. Lembrando que mais de 95% dos municípios brasileiros tem praticamente esse FPM para manter todas as suas contas. Quase que só esse. Grande maioria dos municípios brasileiros. Então, quando você diz que está tirando aqui 42 bilhões, veja aí quanto é o valor do que você investiu nos 9 anos. 43 bilhões por ano. Se ele vai tirar nesses 4 anos mais 43, vamos tirar que ele tire 40, vamos reduzir 40, 4 vezes 5, 20. Então são 200 bilhões, com mais quase 900 bilhões que ele quer tirar aí da Previdência. Nos próximos anos vão tirar aí quanto? Só nos próximos 4 anos eles vão tirar algo em torno de 600 bilhões só nessas duas pegadas aí. Só aqui, né? Aí você pergunta, como é que vai ficar a vida de quem mora no interior do país? Como é que vai ficar a vida dos municípios? Que estão hoje, eu estou vendo a discussão da Lei Candir, que é para tentar uma solução de entrar um mirrezinho mais dos municípios. Sim. Mas o que eu vejo é um definhamento absoluto das receitas dos municípios. Esse pacto federativo prometido é uma farsa, que até agora o que a gente tem visto é o contrário. Quando você vê reduzir valores de investimentos no Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, que também está aí passando graves problemas de recursos, não sei nem se vai continuar. Aí você vê do outro lado, tem a Previdência, como eu já disse agora há pouco, que eles vão reduzir isso e vão criar uma situação, para mim, absolutamente absurda. Já começou, inclusive antes da Previdência, eles já com a 871, medida provisória, que é a medida provisória 871, eles já tiram do sindicato a condição de ser, porque antigamente a mulher tinha 55 anos, ia no sindicato, o sindicato dizia, trabalhou sindicato no rural, sindicato rural, e trabalhou como rural, aí da declaração, e ela resolvia, ajudava a parte administrativa, a coisa corria, ela se aposentava. Essa mulher agora, ela vai poder aposentar com 60. É bom lembrar que uma mulher de 60 anos no campo não é uma mulher de 60 anos na cidade. Ela está muito mais debilitada e muito mais envelhecida e muito mais sofrida. Não tem sábado e domingo, não tem sábado, não tem domingo, tem muitos filhos, muitas vezes. A cultura de ter filhos no interior é diferente da cultura de ter filhos na cidade. E tem a dupla jornada, e tem a dificuldade de acesso à saúde, acesso a preventivos, acesso a tanta coisa, gente. Então essa mulher vai ter que ter 60 anos e vai ter que ter recolhido 20 anos, se quiser se aposentar, senão não se aposenta. Aí de quebra eles deixaram lá, mas a gente agora vai acabar com o BPC, mas vai tirar o BPC de 1.000 para 400. É exatamente para tentar cobrir essa tragédia que eles vão criar, porque vai inviabilizar a aposentadoria dos rurais. Sim. E vai entrar um BPC com R$400, que era um salário, para tentar uma amenizada. Mas isso já era, gente, porque vem a tragédia, a redução drástica a essas pessoas que ganham pouco, mas que têm aquele dinheiro. Hoje, por exemplo, uma senhora, um senhor aposentado, antigamente você tinha, era a hora do descanso, né? Sim. Hoje é a hora de estar pegando esse dinheirinho e fazendo o quê? Alimentando um filho que está de casa desempregado, um neto ou uma neta, uma filha com uma neta, com um neto, quando não mais do que isso, e acaba sendo arrimos de família. Quantos, no carnaval eu vi muito isso.
Era eu passava com minha esposa, com minhas filhas, eu dizia, tá vendo aquela senhora? Ali uma avó. Aquela vozinha ali, trabalhando no carnaval, Sim. vendendo cerveja com as crianças do lado. E quando eu voltei do camarote, um dia que eu estava no camarote, eu voltei e mostrando as meninas, dando exemplo. Tá vendo ali, aquelas crianças dormindo ali do lado, ali uma avó. Sim. Não deve ser aposentado ou não, se for, é um rendimento a mais, mas está ali. O exemplo claro que você vai vivendo no Brasil. Então, é muito grave tudo isso que nós estamos vivendo nesse instante. E de pacto federativo não tem nada, que nós temos uma grande dificuldade aí principalmente com os grandes rincões, as cidades do interior do país, que se veem agora acuadas, com situações dificílimas. Eu tive um dado hoje, Leite, assustador, dos 5.700 municípios, né? Em torno de mais de 4 mil municípios estão sem certidões. 4 mil municípios. Mais de 4 mil municípios estão em débito sem poder ter certidão para fazer contratação, o convênio com estados e municípios. Imagina. Então, você vê gravíssima. O que é que está acontecendo, e a tendência é que a gente tenha mais municípios devendo, mais municípios sem certidões e sem poder conveniar, e ainda com essas notícias que estão chegando, para a gente estar passando para vocês essas questões, para que o povo brasileiro e aqueles que fazem opinião comecem a se inteirar, porque para mim a tendência é que a gente tenha uma grande movimentação social, que começa nas redes sociais, que começa no que a gente está fazendo aqui, né? Mas a gente precisa tensionar um outro momento que não esse que nós estamos vivendo. Nós estamos no programa Ponto a Ponto, ao vivo, direto aqui de Brasília, dos estúdios do PT na Câmara, conversando hoje com o deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia. E o assunto é habitação. Os 10 anos do programa Minha Casa Minha Vida, programa criado pelo governo do presidente Lula. Deputado, eu quero frisar num número aqui, para que o nosso telespectador saiba que, desde que Bolsonaro assumiu, o valor destinado para o programa Minha Casa Minha Vida despencou. Nós tínhamos aqui, como disse o deputado, 43 bilhões por ano. Em 2019, deputado, 10%. Já foi 4,4 bilhões. O corte é absurdo. Eu esqueci até é o vício de linguagem da gente. Sem problema. Mas eu esqueci de lembrar aqui a vocês uma coisa que a gente acabou passando, além dessas reduções, tá vendo aí? São, nos últimos 2 anos foram mais de 5 milhões a menos de Bolsa Família, né? De corte Bolsa Família. O Bolsa Família é outra situação. Programa... Eu, lá em feira, eu estou dizendo feira aqui, onde eu estou mais perto, ali eu tenho uma experiência mais numérica. Mas que se reflete no Brasil, né? Se reflete no Brasil inteiro. Nós tínhamos 52 mil Bolsas Família, há 6 anos atrás. Sim. Sabe quantas tem hoje? Até poucos dias nós tínhamos 26 mil. Metade. Menos da metade. Então, é uma coisa... Desastre. Aí eu pergunto, eu ainda vejo, assim, que é uma coisa absurda. Eu tenho alguns amigos direto, gosto muito deles, empresários, que ainda dizem, mas aquele é uma esmola. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Tudo nós estamos falando aqui, tudo isso aqui, dinheiro do Bolsa Família, dinheiro do Luz para Todos, dinheiro do Minha Casa Minha Vida, dinheiro da Previdência, isso aqui é que movimenta o país, é que movimenta, que dá cinética à economia. Você que vende alimento, é empresário, você pensa que começou aonde a rodar? Na feira livre. Na mercearia, no barzinho, no dia a dia dos pequenos supermercados. Então, esses volumes vultosos de recursos estão sendo tirados da vida das pessoas, e diga-se de passagem, esse recurso na mão dos mais pobres não gera nenhum problema, não é dinheiro perdido, ao contrário. Cada R$1 que você investe numa Bolsa Família, com a cinética da moeda, chega a ser 1,26, o que retorna de impostos diretos e indiretos, que são pagos em função dessa cinética da moeda. Eu digo sempre, até essa semana pedi para fazer no Facebook, me mandaram uma foto, um Alessandro, que era assessor nosso, ele tirou uma foto que lá estava guardada no arquivo de um senhor com tênis,
um tênis desse bem de malhador, uma calça de malhação, ele com um chapéu de couro e carregando um carro de mão cheio de galinha, frangozinho, galinha, vendendo galinha viva na feira. E com a barba mal feita, e ali com aquele carro de mão, ali é a figura do homem do interior. Ele, o senhor, ali um avô, gente, ali já está aposentado, recebe um dinheirinho a mais, fazendo aquele bicozinho. Essa pessoa não guarda dinheiro. Não tem como. Todo o dinheiro que ele conseguir, tudo que ele oferir, ele vai fazer o quê? Vai botar para rodar, vai comprar comida, vai comprar roupa, vai satisfazer as necessidades da família. Agora, eu te pergunto, e o dinheiro na mão dos mais ricos? Porque quando eu vejo a grande mídia, outro dia eu vi um desses jornais aí, não sei se foi a Bandeirantes, se foi a Globo, não estou lembrando, fazendo uma matéria detonando Minha Casa Minha Vida. Mas detonando por quê? Porque às vezes constrói longe do centro. Sim, gente, mas se for no centro, é caro construir no centro da cidade. Além que os centros estão ocupados. Estão ocupados. E a nível imobiliário, você não tem área. Sim, o valor. E às vezes você não tem nem estrutura de saneamento, porque quando você constrói Minha Casa Minha Vida, você tem que entregar tudo prontinho para encaixar na rede de esgoto e com infraestrutura. Aí, porque não tem transporte, porque não tem isso, porque não tem creche. Mas isso aí, eles estão querendo colocar no colo de um programa federal uma obrigação que é do município. Às vezes, uma parte do Estado que tem que se cobrando e vai se adequando. Se você perguntar a mim, o Minha Casa Minha Vida foi 100%? Claro que não. Eu diria você, mas eu digo tranquilamente, foi 85% ou 90%, sendo mais generoso. O que falta é pouquíssimo para que a gente diga assim, conseguimos o ideal. E tem situações que são ideais, muitas delas. Estou dizendo aqui no geral, na média. Então, atacar esse programa, sabe para quê? É a mesquinhez. Daqueles que estão lá em cima, que querem, assim, eles pensam assim, bom, esses caras estão pegando 42 bilhões, estão botando naquele negócio para aqueles pobres lá, vamos tirar esse dinheiro para cá para poder entrar no financiamento de outras coisas que a gente precisa para cá, para cima, e nem é. Porque no fim das contas, eu estava pensando aqui, agora pela manhã, quando você fala assim, quando eles falam, vamos economizar 1 trilhão e 100 milhões, vamos lá, da Previdência. Querem economizar na Previdência. Aí eles economizam da Previdência. O presidente fala que é mais Brasil e menos Brasília. Menos Brasília. Eu pergunto aqui, esse dinheiro dessa economia vai para a mão de quem? Sim, na mão de quem? Vem para a mão da burocracia de Brasília, vem para a mão do governo. Sim. Aí eu pergunto, esse dinheiro vai voltar para o norte? Vai voltar para o oeste? Vai voltar para o nordeste? Vai voltar para o centro-oeste? Esse dinheiro vai ficar nos rombos que infelizmente estão aí nas grandes gargalos, nas grandes situações que infelizmente aconteceram, e muito infelizmente com estados como Minas, Rio Grande do Sul, Rio, São Paulo, que vamos ter que encontrar uma saída. Mas eu acho que mais Brasília não funciona mesmo. Eu concordo com eles. Quanto mais Brasília, menos Brasil. E todas as medidas que eu tenho visto aí é para fazer o contrário. Eles verbalizam uma coisa e agem de outra forma. Então eles estão fazendo ao contrário do que disseram que iam fazer. Toda hora tem essa contradição. Então, mais uma contradição aí, é menos Brasil e mais Brasília. Tá certo. Nós estamos ao vivo aqui com o deputado federal Zé Neto, conversando hoje no programa Ponto a Ponto sobre habitação, especialmente o programa Minha Casa Minha Vida. Mas, deputado, o senhor também é membro aqui em Brasília, né, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço. É um nome longo, mas é a Comissão de Desenvolvimento Econômico. É onde se discute essas questões relacionadas a empréstimos, a fomentos, a economia de uma forma geral. É onde eu acho, Leite, que a gente vai poder deixar de lado discussões ideológicas, que nós estamos fazendo alguma crítica aqui ao governo, mas nessa hora que a gente senta na comissão, a gente senta com outra cabeça. Vamos embora deixar um pouquinho de lado qualquer discussão ideológica, vamos encontrar soluções. Inclusive, eu consegui hoje pela manhã aprovar um requerimento para que a gente faça aqui uma audiência pública da Constituição Civil. Aí vem representação dos trabalhadores, vem representação da CEBIC, que é a Confederação Nacional da Construção Civil, entidades. Vem o Suduscom, vem aí também as pequenas... cadeia produtiva. A cadeia produtiva no seu todo. Construção Civil. Que eu acho que nessa hora não tem pequeno ou grande. Tem uma cadeia produtiva que corre seríssimos riscos. Já basta o que aconteceu
Porque a gente às vezes pensa assim, a grande empreiteira lá do Lava Jato se lascou. Ótimo. Não, péssimo. Porque em nenhum lugar do mundo aconteceu isso. Ó, a Segunda Guerra, você vê a Segunda Guerra, quando acabou a Segunda Guerra, marcas importantes do mundo. Estava onde na Segunda Guerra? A Volkswagen, a Bayer, não sei o quê, estava de que lado? Estava lá, do lado, o Hitler estava lá, Sim, utilizando dos um carros apoio, da Volkswagen, utilizando das químicas da Bayer, e depois vamos culpar as empresas, se é um patrimônio, porque as empresas também, as grandes empresas, não é um patrimônio só particular de quem construiu, que inclusive, no caso aqui, no caso de lá, e finalmente no caso de qualquer lugar do mundo, boa parte dessas grandes empresas tiveram também recursos públicos, que foram dados por financiamento, ou foram dados por incentivos, ou foram dados pelo próprio setor público que comprou seus equipamentos e sua produção. Então, aí o que acontece? Quando o grande está mal, o grande empreiteiro está mal, aí vem a cadeia vai também sofrendo porque ele subloca. Ele faz também serviços, ele contrata cooperativas, ele faz. Então, no fim das contas, é ruim para todo mundo. Todos perdem, né? E aí, hoje mesmo, eu liguei para o pessoal lá de feira para falar sobre isso. E o pessoal veio para cá, o pessoal dos pequenos construtores. Dos pequenos aos grandes, a gente precisa estar de perto vendo esse problema da construção civil que afeta a todas e todos. E o senhor também apresentou um requerimento para criar uma subcomissão, né? Exatamente. Uma comissão para tratar da cadeia produtiva, né? Eu sou titular dessa comissão de direito econômico e a gente já está construindo uma subcomissão para tratar dessa questão. E aí a gente vai convidar dos grandes aos pequenos, aos movimentos sociais que precisam tratar desse assunto, desse tema, Minha Casa Minha Vida. Outro dia eu conversei com alguém, assim, uma pessoa, aquele ódio do PT, petralha, não sei o que. Eu comecei a falar, você mora onde? Aí a pessoa disse, eu moro no Sim. Você comprou uma casa lá no Sim? Ele comprei. De quem? Eu comprei de não sei quem. Você sabe, essa casa é construída quando a casa é nova, rapaz. Essa casa tem 5 anos, vem só casa do Minha Casa Minha Vida. Ele, não, eu conheço o conjunto, sua casa do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, minha casa tem piscina no condomínio. Eu falei, mas é casa construída com subsídio. Exato. E aquele condomínio seu, não só aquele, é o vizinho, o outro, aquele outro lá da frente, também são do Minha Casa Minha Vida. Sim. Então, para você entender que quando você faz solta a metralhadora, lembre que a gente deixou um legado e que minimamente, vamos até dizer, nós perdemos a eleição, tudo bem, mas um legado positivo tem que ser mantido. Claro. Aí sim, o legado positivo tem que ser desmontado. Aquela fala do presidente atual lá nos Estados Unidos foi uma coisa, eu fiquei pensando que aquilo era um fake, alguém falando por trás, mas era ele mesmo. Era ele mesmo. Ele falando que no Brasil a gente tem que desconstruir tudo que foi feito para começar a construir com vocês. Porque eu não tenho nada contra americano, assim, do ponto de vista do respeito. Sim. Mas do ponto de vista econômico, gente, peraí, eles são nossos competidores. Com certeza. Nós temos que nos relacionar com eles de cabeça erguida, como com a China, como com a França, como com qualquer um, com altivez. A gente tem que ter altivez com os mais ricos e tem que ter generosidade e guarda baixa com os mais pobres. É isso que equilibra a vida, isso é que é o justo. É o princípio basilar da justiça, é o quê? Tratar desigualmente os desiguais. Esse é um princípio. Uma parte suculenta das elites brasileiras carcomidas com essas situações prefere parecer mais com as botas de quem domina do que com quem está ao seu lado ou ao seu redor. Isso tem uma coisa já de décadas. Você olha nos anos 40, tem aquelas imagens, aquelas fotos, o calor miserável do Rio de Janeiro, e aqueles bailes, aquelas mulheres com aqueles vestidão, os caras todo mundo de paletó escuro, inclusive. Escuro, né? Para atrair o sol. Com 40 graus, imagina, gente. Para quê? Para parecer com a Europa que tinha um clima frio e babá. Então isso já vem de muito tempo, de uma dominação que a gente, infelizmente, está voltando a viver, já com um viés mais agressivo. Claro que a gente tem que respeitar todas as nações, são parceiros importantes. Agora mesmo estou preocupado com o que está acontecendo lá, no governo federal, porque a política internacional hoje, o chanceler deu uma
passou aqui. Comissão aqui hoje Gente, de Relações Exteriores. Parece uma piada, sinceramente. Eu fico... E isso aconteceu na educação também, com o ministro da Educação, Já que saíram não 10. respondeu nenhuma pergunta. Já saíram 10 aí, né? Da comunicação, da educação. 15, né? Atualizaram. Atualizaram, hoje. que até ontem à tarde eram 10. Hoje a deputada Rosa Neide, que é, já saiu mais gente. Que é da Educação também, que esteve aqui, disse que já são... E você sabe por que as pessoas 15, estão saindo do Ministério? Dias. Estão sendo convocadas para a tarefa. Quando chegam lá, veem que não tem nenhuma direção, que não tem nenhum projeto, total. Que não tem um caminho, que nós começamos o ano letivo, está aí, vem uma tarefa importante, estratégica, pedagógica, que vinha sendo traçada, que não estava fácil, já não estava fácil desde a nossa época, que a gente melhorou e muito. Antes de Lula, você lembra, não tinha, eu fui estudante de escola pública a vida toda, me alfabetizei num particular, numa garagem. Mas por que eu me alfabetizei numa garagem? Na professora Diva. Olha, lá em feira mesmo? Professora Diva. Diva Almeida. Depois virou até lá na Matriz. Professora Diva e professora Ana Rita. Me lembro delas, mas por quê? Porque a criança só entrava na escola com 7 anos de idade. Sim. Se não fosse alfabetizada, ia ter uma dificuldade de cara para começar. E aí minha mãe me botou, minha mãe era professora e botou para me alfabetizar lá. Mas não tinha alfabetização pública antes de Lula. Você vê que coisa... Não tinha creche, não era obrigado creche. Sim, hoje... Política, hoje é obrigação e ao contrário do que pensam, ficou muitas creches na época de Dilma sem ser acessadas porque os municípios não queriam para não ter o custo de manter as creches. E aí você olha aqui a política educacional que é. Aí você vem constrói as universidades públicas, cotas, sai de um panorama de exclusão, entra numa inclusão extraordinária no ensino superior, e agora você olha para frente, diz, olha para frente não, olha para o momento não vê nada, olha para frente piorou. Então são situações que a gente, se for, uma coisa acaba puxando outra aqui, nós estamos vivendo um momento muito difícil nesse atual governo. Nós temos ainda muitos assuntos, muitos temas, mas a assessoria, inclusive aqui do deputado Zé Neto, já está me chamando a atenção, porque ele tem um outro compromisso. Aqui em Brasília, deputado do PT, deputado da oposição, acorda muito cedo, porque tem muitas tarefas para lutar por um Brasil melhor. E o deputado tem que ir ao plenário daqui a pouco, porque tem votação lá no plenário. Então, deputado Zé Neto, o senhor fique à vontade aqui para... Carlos, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Essa estrela que está aqui nas nossas costas, ela é o nosso grande escudo. Nós não somos isentos de erros, são erros e acertos, que constroem a humanidade. Como erros e acertos constroem o que é? A vida, não é? Olha as igrejas, olha o enfrentamento que o Papa Francisco está fazendo agora aí, um momento difícil para a Igreja Católica, mas acontece com evangélicos, acontece com times de futebol, acontece com associações, na área da engenharia, na área da medicina. Olha, gente, agora, podem ter certeza de que tudo que a gente assistiu nesses últimos anos, de uma tentativa brusca, absurda, de criminalização do PT, não foi por outra coisa senão porque nós escolhemos o lado do povo brasileiro, o lado dos mais humildes, o lado da construção de um Brasil soberano, de um Brasil que pudesse olhar de frente os países todos e com carinho aqueles mais necessitados, um Brasil que aprendeu a construir redes, como nós estamos construindo aqui. Nós não somos oposição, mas nós estamos construindo redes, conversando com todos. Essa semana eu conversei muito com um deputado do São Paulo, do PSL, tratando de questões relacionadas aos DETRANs do Brasil, e ele, inclusive, eu disse, eu estou satisfeito com o seu posicionamento, porque é isso que vai construir, e nós vamos ajudar, junto com ele, que é do PSL, a buscar um caminho que dê condição da gente modernizar e criar marcos regulatórios administrativos dos DETRANs, que consigamos reduzir valores de documentação para DETRAN. É um absurdo que em todo o Brasil se cobra por uma carteira de motorista, e o pobre que às vezes está ali trabalhando, o dinheiro mal está para comer, esse está excluído de fazer uma carteira C, de uma carteira D. Então, tudo isso que nós estamos vivendo nesse Brasil, eu vou encerrar. Essa semana eu vinha, 2 semanas atrás, ouvindo
a música de João Donato, a paz invadiu o meu coração. Tá? E eu vim aqui nessa agonia de Brasília, que é um dia muito intenso, né? A gente fica aqui praticamente na terça, na quarta, que é o dia que tem mais movimento, na quinta de manhã. E ele disse que uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Que todos esses conflitos, todas essas dificuldades que nós tratamos aqui, que nos sirvam, gente, para que a gente energize, abasteça a nossa esperança, a nossa capacidade de lutar pelas coisas que são, diria, mais coletivas, mais do bem. O bem, ele precisa ser mais politizado, ele precisa olhar mais para as dificuldades, falar mais, se expor mais. O bem não pode ser solene e ficar na liturgia de que eu fiz o bem, que me enxerguem, não. O bem tem que ser mais aguerrido para que a gente possa construir, e isso dentro da paz, um Brasil melhor. Eu acredito muito nisso. Acabei de vir de uma reunião do PT da coordenação e disse lá para a turma que a gente tem que estar sempre lembrando que nós somos a grande alternativa de poder ainda no Brasil, pelo tamanho que nós temos, pelo número de deputados que nós temos, pelo número de governadores que nós temos, somos a grande alternativa. Ou com alguém nosso ao poder, ou protagonizando essa mudança a partir também das nossas ações, para não achar que a gente está aqui dizendo que já estamos na frente, que somos o protagonista de tudo. Não é isso. Nós somos importantes demais na construção de uma saída de todas as dificuldades que estamos vivendo agora. Que Deus nos ilumine, nos dê coragem, força, para a gente continuar trabalhando com o pé no chão, cientes do nosso dever e acreditando na nossa capacidade de superar. Então, com muita paz, né, deputado, para todos nós. Boa noite. Uma boa noite. Agradecemos aqui a presença do deputado. Boa noite. Valeu. Lula livre. Sempre.